Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, nós sabemos que existem, né, esses dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, assim, o que seria, né, a linguagem verbal? A linguagem verbal é aquela que ela expressa através de palavras. Então a verbal, né, verbo, então é aquela expressa através de palavras escritas, né, de palavras escritas ou faladas, tá? Ou seja, a linguagem o quê? Verbalizada. Já a linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens, as imagens na sinalização de trânsito. Então, ou seja, as palavras escritas, né, ou faladas, nós chamamos de linguagem verbal. Os desenhos, né, as imagens, nós chamamos de linguagem não verbal. Nós sabemos, né, que uma linguagem não verbal, ou seja, né, as imagens, os desenhos, né, podem falar muita coisa. Então, assim, através um desenho, ele assim pode, né, falar muita coisa pra gente. Como, por exemplo, as placas, né? As placas, as cores na sinalização. Então, assim, tem muita coisa aí que nós podemos, né, chamar de linguagem o quê? Não verbal. Então, vocês podem ficar tranquilos que eu vou estar enviando para vocês a folhinha, tá? Com falando, né, sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Aí nessa folhinha tem aí exemplos. Aí tem é proibido fumar neste local, né? Escrita. Então, se é verbalizada, se é escrita, é o que? Linguagem verbal. E tem também aí um desenho, né, de um cigarro cortado, né, com ali um cortezinho aí ao meio, que significa o quê? Não fume, tá? Essa linguagem é o quê? Não verbal. Por quê? Porque são desenhos, tá? Vale ressaltar que ambas são modalidades comunicativas, sendo a comunicação definida pela troca de informações entre o emissor e o receptor, com a finalidade de quê? De transmitir uma mensagem, né? Um conteúdo. Nesse sentido, a linguagem representa o uso da língua em diversas situações comunicativas. Então, assim, as duas modalidades são muito importantes no dia a dia. No entanto, a linguagem verbal, ela é a mais empregada. Isso aí nós sabemos, né? Se eu perguntar para vocês qual a linguagem mais empregada, né? Qual é a linguagem aí mais usada? É a linguagem. Tá bom? Quando escrevemos um e-mail, utilizamos a linguagem o quê? Verbal, expressa pela escrita. E quando observamos as cores do semáforo, estamos diante da linguagem o quê? Visual, ou seja, uma linguagem não verbal. Deu para entender, gente? Linguagem verbal e linguagem não verbal? Então, eu vou estar enviando para vocês também os exercícios, tá? Os exercícios aí que tem aí, o primeiro tem aí uma tira, né, que fala aí do Snoopy, né, o que o Snoopy queria no primeiro quadrinho, né, o que ele fez para conseguir o que queria, ele alcançou seu objetivo? Explique, né, e está perguntando que tipo de linguagem é empregada na tirinha. Então observem aí a tirinha, né, e façam e depois responda. Aí que tipo de linguagem, qual o tipo de linguagem de cada imagem? Justifique.
Traduza em linguagem verbal a mensagem que cada né, imagem transmite. Aí vocês irão olhar, porque foi o que eu falei. A linguagem não verbal, você olha assim, você logo percebe o que ela está querendo dizer, né? Através do quê? Da imagem, através dos desenhos. Tudo bem, pessoal? Então façam aí os exercícios, tá? E qualquer dúvida é só me perguntar.